tudo bem, gente? Estamos de volta aqui no projeto Terra Oculta. Para quem não me conhece, sou o Caio. E hoje vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre ilusões mentais, né? Sobre criações mentais. A mente tem um poder muito grande de criar coisas, né? Não só no mundo físico, materialmente falando, vamos lá, cortamos uma árvore, trabalhamos nossa madeira e criamos uma cadeira, uma mesa. No mundo espiritual isso funciona dessa maneira também em esferas mais inferiores, mas em esferas superiores a mente tem um poder criativo muito grande. Em certas cidades espirituais, que me recordam de meus desdobramentos, né, e certas experiências junto à resistência, eu vi situações em que existem parques industriais no mundo espiritual, onde a criação de certos equipamentos, certas coisas não são feitas por máquinas, como aqui na Terra, mas são feitas por um conjunto de co-construtores mentais, ou seja, engenheiros que têm suas mentes treinadas ao longo dos anos para construir certos objetos ou certas coisas através da mente, ou aglutinação mental da matéria cósmica primordial que se encontra em todo lugar ao longo do universo, não só no nosso mundo físico, como também nessas diversas esferas espirituais que existem no mundo espiritual. Então você vê lá certas fábricas, né, vamos dizer assim, podemos chamar de fábricas em certas cidades espirituais, em que esses espíritos, essas pessoas se juntam e cada um imagina uma parte, uma peça de uma máquina, de um veículo, ou de uma peça de roupa, ou de um vestuário, né? Então é interessante porque a capacidade criadora mental ela é muito grande, né? E tendo isso em mente também, existem certos ambientes no mundo espirituais que são criados, cidades são criadas mentalmente, às vezes dependendo da esfera espiritual, torna a falar, e muitas situações ocorrem a nível mental. Inclusive, em alguma das minhas missões na resistência, para nós chegarmos a certos locais, nós tínhamos que passar por verdadeiros labirintos mentais. Ou seja, por que labirintos mentais? Quando eu falo labirintos mentais, porque certos seres negativos, né, certas legiões, às vezes elas criam todo um ambiente mental como se fossem verdadeiros labirintos, até você chegar no centro do local, né? Então você passa por situações que elas não existem, mas são situações criadas para confundir tua mente. A existência, por exemplo, de situações onde você se encontra às vezes até no próprio labirinto mesmo. Você tem que achar a saída ou achar o caminho para chegar ao centro ou quartel-general dessas forças negativas. Muitas vezes também são criadas situações que você tem que passar, por exemplo, situações onde, uma vez eu até me recordo, existia uma situação onde existiam verdadeiros monstros ao redor do lugar. Mas, na verdade eram criações mentais, eles não existiam. Aquilo era para afugentar os curiosos, ou pessoas que se aproximavam do local. E a partir daquilo você adentrava em uma outra situação aliás, às vezes você adentra em certas regiões em que existem estações mentais, que eu falo, ou máquinas, torna a falar máquinas semi-orgânicas, que não são máquinas metálicas, como muitas pessoas pensam. São máquinas que nem plantas, se autorregeneram e trabalham de uma maneira muito interessante, emitindo certas frequências mentais, que criam certas ilusões no mundo espiritual. E muitas vezes, quando você adentra essas regiões você tem que usar certas... para quem não tem um certo preparo mental, você tem que usar certos vestimentos, que nem fossem verdadeiras roupas de astronauta, né? Que por sua vez portam essa influência eletromagnética mental dessas máquinas. E é por isso que muitas vezes nos meus vídeos você vê o pessoal da resistência usando aquelas roupas, aqueles vestuários que eles usam justamente para quebrar essa influenciação eletromagnética externa, né? Como as gaiolas de Faraday, né, que são aterradas, conseguem bloquear certas influenciações eletromagnéticas, né, para quem é físico. Então essas roupas fazem a mesma função. Mas por que isso? Quando você adentra numa região onde tem uma máquina dessa, muitas vezes ela cria ilusões relacionadas com aquilo que você tem medo. Por exemplo, se você tem um medo do bicho-papão, o bicho-papão aparece. Se você tem medo de um alienígena, assim, um assado, ele vai aparecer na região e vai impedir de você prosseguir até a estação central ou quartel-general dessas forças negativas. Então é quase que uma armadilha mental que ali se encontra naquela região. E eu já passei por certas armadilhas mentais do desdobramento no mundo espiritual.
algo muito perigoso, porque muitas pessoas às vezes chegam a ficar realmente anexadas a essas máquinas e totalmente hipnotizadas, num estado hipnótico que é muito difícil de retirá-las. Às vezes são retiradas até à força pela resistência. Muitos amigos meus, às vezes, ou muitas vezes aconteceu deles caírem nessas armadilhas e ficarem que nem aquelas moscas ao redor da luz, hipnotizadas, não conseguirem ir adiante com a missão. Então, existe toda essa problemática, essas ilusões criadas por essas máquinas em certas regiões espirituais. Muitas pessoas chegam, e não só ilusões malignas ou ilusões que estejam relacionadas com seus medos, coisas monstruosas, por exemplo, mas às vezes essas máquinas criam ilusões boas, ou ilusões em que você acha que se encontra num verdadeiro paraíso. E aquilo é uma distração para te manter ali naquele local preso, mentalmente falando, e você não consegue dar continuidade à missão junto à resistência. Então, muitas vezes nós colocamos essas roupas, esses trajes que oferecem uma certa proteção contra essas impressões eletromagnéticas mentais dessas máquinas, que não só emitem energias eletromagnéticas, também emitem certas partículas, nanopartículas, vamos dizer, que por sua vez são como verdadeiros mini computadores interligados no mundo espiritual, que por sua vez têm a capacidade de realmente formar coisas sólidas, ilusões sólidas também, né? Mas enfim, então esse é meu pequeno vídeo sobre essas ilusões mentais que ocorrem no mundo espiritual. E existem também, agora antes de terminar esse vídeo, me lembrei agora sobre ilusões criadas por outros seres, né? Existem seres, os alienígenas, né? Ou até espíritos de humanos aqui na Terra. Na verdade, todos nós somos humanos. Quando eu falo alienígenas, são seres que nunca reencarnaram na Terra, mas se encontram ou adentraram a esfera espiritual da Terra e se encontram aí nessas localidades, né? Com grande capacidade telepática. E muitas vezes, através da telepatia, eles induzem tua mente a entrar num estado ilusório também, como verdadeiros mestres da hipnose, né? Não só de máquinas, mas como hipnotizadores, né? Isso vale a pena comentar sobre os magos também, os magos negros que existem no mundo espiritual, que são mestres na telepatia e no controle mental, e que muitas vezes acabamos caindo na armadilha do controle mental. E eles, através do controle mental, conseguem se passar por qualquer coisa também. E através disso, através desse controle mental, conseguem às vezes até se passar por entes queridos que nós perdemos através da morte do corpo físico, né? E existe toda uma manipulação mental que devemos ter muito cuidado quando estamos caminhando nessas regiões do mundo espiritual, né? Mas enfim, é isso aí então, sobre essas máquinas ilusórias do controle da mente, né? O criador de ilusões, né? Também sobre essas técnicas de hipnose e essas experiências junto à resistência, nessas missões que tentam atingir certas situações, certas regiões, e que passamos por todas essas armadilhas mentais, verdadeiros labirintos mentais. Então é isso aí. Então um grande abraço, gente. Espero que gostaram do vídeo. Mandem suas perguntas para o Projeto Terra Oculta, né? Que vou tentar responder conforme as perguntas vão chegando, apesar de às vezes, pela quantidade de perguntas, eu não consigo responder de uma maneira muito rápida, né? Mas enfim, é isso aí. Então tudo de bom, pessoal. Tenha uma grande semana e até mais.